Olá, amigos. Muito bem. Eu estou fazendo essa gravação dia 1º de janeiro de 2023 e o tema chama Governos e Povos. É de uma edição atualizada da obra Gestação da Terra, de Alex Arthur Indiano, e eu vou tomar liberdade aqui de ler para vocês, porque eu acho que ela é muito oportuna, na verdade. Eu acho que ela nos dá uma visão bastante interessante e principalmente para esse momento que nós estamos vivendo, todos nós, né? Então, eu vou compartilhar com vocês porque eu entendo que faz parte do nosso curso que a gente vai ter agora, a Política das Sombras. Por que que eu estou começando com esse texto? Estou começando porque esse texto nos dá um arcabouço, uma, uma preparação para o curso da Política das Sombras, mas com uma ótica um pouco mais ampliada do que simplesmente a obra que a gente está acostumado a fazer e aquilo que a gente está estudando no dia a dia. Eu vou convidar vocês para refletir a respeito desse texto. Eu vou desdobrar esse texto em algumas partes, que eu acho que é melhor para a interpretação de todos vocês. Assim, para mim, ficou mais fácil também. E eu vou fazer esse convite para nós olharmos a floresta e não olharmos somente a árvore. Portanto, olhar o aspecto kármico coletivo e sair da particularidade de cada um, da pessoalidade de cada um, para ir para o coletivo. Acho isso bacana, acho interessante e também é revigorante do ponto de vista da motivação. Eu acho que esse vídeo tem como objetivo dar a você a motivação que vai te levar para o estudo, que vai te levar para a reflexão, que vai te levar para a ação, efetivamente. E por que que isso está acontecendo. Então vamos ao texto. Vou ler aqui para vocês. Como eu disse, Governos e Povos é o nome desse capítulo. Então vamos à leitura. No Livro dos Espíritos, no item 791, tem a seguinte pergunta. A civilização se depurará um dia de modo a fazer com que desapareçam os males que haja produzido? E a resposta dos Espíritos é sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Nesse caso específico aqui, o moral, no masculino, significa ação, significa movimentação, atitude, né? Então, quando a atitude estiver tão desenvolvida quanto a inteligência, a atitude cósmica, né? O fruto não pode surgir antes da flor. Então, o que diz? Aí, logo em seguida, Levítico 19:15 diz o seguinte: não cometam injustiça num julgamento. Não favoreçam os pobres, nem procurem agradar aos grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Esse convite à justiça, na minha opinião, é muito interessante porque a gente quando lê ou quando faz o Evangelho, ou quando lê o Pai Nosso, ou quando reza o Pai Nosso, a gente sempre fala, seja feita a vossa vontade, mas sempre com aquela direção, seja feita a vossa vontade, né? Ou seja, a nossa vontade sendo colocada para controlar efetivamente as situações, controlar aquilo que a gente está vivendo. Então vamos começar a leitura. À medida que as comunidades terrícolas cresceram, as manifestações de domínio do forte sobre o mais fraco ficaram cada vez mais acentuadas e frequentes, conforme o clã, a tribo ou a nação se comportava. Inicialmente, era apenas o julgo despótico, exercido de maneira a subjugar o mais simples e pequenino, coagindo pela força bruta, numa época em que a inteligência e o senso moral eram pouco desenvolvidos. Logo, firmaram-se os conceitos de autoridade e impuseram-se o respeito e a disciplina como bases mínimas de estruturação dos governos. Aqui eu quero fazer uma distinção, nesse comentário, especificamente desse parágrafo, quando nós começamos a falar aqui especificamente da diferença de domínio e de autoridade, né? Muitas vezes quem domina não tem autoridade.
E a autoridade é um senso moral que, obviamente, junto com a inteligência, fizeram com que o respeito e a disciplina fossem minimamente aceitáveis, ou seja, a barbárie do homem veio diminuindo ao longo do tempo. Vamos para o próximo parágrafo. Amparados pelos prepostos de Jesus, que em tudo orientavam com vistas ao futuro da raça humana, aqueles que se encontravam no poder, assim como os que eram governados, receberam a inspiração das dimensões espirituais. No entanto, entre as intuições do alto e a execução no panorama físico, interpôs-se a dificuldade do homem de captar as ideias superiores por se encontrar no plano mais denso, o que é a causa natural de muitos dissabores para as comunidades da Terra. Conforme as circunstâncias e a índole de cada povo, uma a uma as formas de governo tenderam à humanização, o que não impediu a derrocada de muitos princípios ali e acolá durante as graves investidas das sombras ao longo da história. Apesar dos percalços, é inegável o avanço geral, que consumiu séculos e séculos de experiências realizadas no grande laboratório das civilizações. Gradualmente, os homens absorveram o conhecimento e tentaram copiar modelos de comunidades extrafísicas e de organizações do espaço. Nos dias atuais, continuam a receber essas ideias e intuições, apesar de se conservarem ainda distantes do ideal. Sistemas legais e governamentais, bem como as próprias relações humanas, pouco a pouco se modificaram segundo o sopro de emissários do alto, que bafeja os agrupamentos humanos. Ora no plano das realidades imortais, ora reencarnados, tais espíritos contribuíram para o progresso das coletividades terrestres. De quando em quando, a Terra foi visitada pelos gênios do pensamento universal que em seu solo reencarnaram a fim de impulsionarem a marcha das civilizações. Ventos renovadores foram percebidos de tempos em tempos nas diferentes latitudes do planeta. Nenhuma nação, de modo particular, pode se dizer favorecida por Deus por deter este ou aquele aspecto da verdade. Todas receberam um influxo superior. A todos os povos se franqueou uma parcela do conhecimento e todos, igualmente, foram abençoados pelas reverberações luminosas da mensagem sublime. Uma vez que não há privilégios na criação divina, podeis avaliar o investimento que o alto fez em épocas e lugares os mais diversos, objetivando a ascensão espiritual. Embora as leis humanas e nacionais recebam esse alento periodicamente, que é enviado visando-se ao aperfeiçoamento dos governos terrícolas da Terra, é compreensível que o arcabouço jurídico conserve muitas fragilidades e equívocos, pois reflete a situação geral do homem. Vivendo em tempos de barbárie, ele não poderia compreender sistemas mais sofisticados. Ainda hoje, não comporta uma política mais elevada. Mesmo sendo alvo das intuições renovadas do alto, cada nação do planeta, cada comunidade, assim como cada indivíduo, faz jus ao governo e às leis mais compatíveis com seu estado evolutivo. Se é verdade que cada povo tem o governo que merece, é porque a administração e as normas em vigor refletem, em linhas gerais, tão somente a soma das consciências e dos sentimentos da população. Os líderes, dos dépodas aos governantes mais conscientes, são o resultado dos atos e das aspirações da massa de indivíduos que compõem o panorama nacional. Os regimes totalitários, a tirania de certos soberanos terrestres, bem como o político corrupto, todos foram forjados pela aura magnética dos habitantes daquele lugar. As autoridades constituídas são apenas o retrato do estado geral ou do sentimento coletivo, como se fossem intérpretes da nação que representam ou que dominam. Mudem-se as disposições íntimas da população, modifique-se interiormente o homem, e o governo e os governantes serão igualmente melhores, pois se tornarão compatíveis com a realidade imposta por um povo mais aperfeiçoado. Isso posto, é lógico concluir que para a humanidade eleger um governo ideal, há que se elevar cada indivíduo, bem como toda a família nacional,
ao merecimento de leis mais justas e governos mais bem preparados. E a base de tais realizações políticas é a política do si. Urge que o homem se conheça mais e a fundo e amadureça a fim de aprimorar o país, o mundo. É a política da transformação íntima e do reflexo geral. Não adianta desejar governos e leis melhores se cada um não se eleva, não se esforça para crescer. Não basta realizar passeatas e protestos, é necessário ao indivíduo modificar-se, mudar os padrões mentais, reeducar-se e então, como decorrência natural, ele conviverá com um sistema político mais justo. O governo é a soma das partes que compõem a nação. Enobreça-se o homem e o arcabouço que o rege será mais nobre. A política do Cristo está expressa no Sermão da Montanha, que lista princípios que visam ao surgimento de um mundo melhor. E a política interior da não violência, da paz íntima, da serenidade da alma, do dever bem cumprido, da elevação da consciência, da mansuetude. Tal é a base de um governo sadio e justo. Desde sua constituição, o planeta Terra foi organizado como um imenso laboratório cósmico onde várias raças do tronco humano deveriam se misturar e enfrentar as diferenças e os desafios de cunhos psíquico, cultural, social e comportamental, visando a formação da humanidade do porvir. Não se espere, durante os próximos milênios, que os problemas estejam resolvidos ou que o orbe se regenere sem que haja maior difusão e compreensão acerca dos ensinamentos trazidos pelo Cristo. Será impossível, por muito tempo ainda, obter a paz definitiva, tampouco encontrar o governo e o governante ideais, que promovam a redenção nacional ou global. Uma vez que o padrão evolutivo específico dos homens é, na média, demasiadamente acanhado. Quando algum enviado reencarna para dar um impulso à humanidade ou a algum país, encontra sérias dificuldades e grande incompreensão, mesmo por parte dos que defendem o bem. O laboratório das experiências evolutivas está em ebulição, aguardando aparecer o tipo humano ideal que habitará o planeta no futuro. Por ora, todas as nações estão apenas em fase experimental. Sob esse ponto de vista, levará muito tempo ainda até que a Terra seja considerada celeiro de fenômenos regenerativos. Serão demandadas gerações e gerações até que surjam líderes políticos e formas de governo ideais. Inexiste, por ora, o ideal. O que existe é o real. A realidade crua e fotográfica do ser humano, eivado de limitações, situações kármicas e necessidades reeducativas. É esse o retrato mais fiel do contexto terrestre atual. A melhoria e o progresso em níveis substanciais somente virão ao longo dos anos, de décadas e mais décadas. O século XXI, de certo, trará grandes surpresas e acontecimentos e será apenas o primeiro deste milênio em que caberá à humanidade ceifar a colheita das semeaduras duras pretéritas do passado e começar a reconstruir as bases de um mundo que ajudou a dilapidar. No curso desses eventos, aliás, muitas convicções espiritualistas deverão ser revisitadas, aprimoradas e reelaboradas antes da etapa decisiva, durante a qual se dará um passo a mais na caminhada. Convém que o homem, o espiritualista em particular, aprenda que evolução não ocorre por decreto, nem por efeito das crenças de alguns, mas por meio da transformação de uma parcela representativa da população global dos dois lados da vida. Alex Arthur, o indiano. Muito bem, meus amigos. Vocês estão no meu canal, vocês estão participando, vocês estão recebendo informação. Esse é o primeiro vídeo de 2023. Nós vamos nos aprofundar com a questão da política das sombras, em especial, mas eu queria fazer esse introito com esse texto maravilhoso de Alex Arthur Indiano, repito, que está na obra Gestação da Terra, que é a nova edição ampliada e comentada, aliás, muito bem feita pelo Leonardo Miller, com as suas notas de rodapé.
dizendo que o nosso momento de regeneração não é regenerador, né? Quando a gente fala especificamente de um planeta de regeneração, de expiação para regeneração e depois para um planeta ideal do ponto de vista evolutivo, nós estamos no meio desse processo. Nós estamos construindo a história. Nós estamos vendo a história acontecer. E se nós não fizermos a nossa parte, não aprimorarmos a nós mesmos, não arrumarmos a nossa cama, não fizermos a nossa parte, obviamente as pessoas que estão ao nosso redor também só vão ter uma referência muito falha daquilo que nós todos imaginamos como os ensinamentos do Evangelho do Cristo planetário. Então, o primeiro passo, eu sempre dou essa frase, acabei de escutar agora, inclusive, essa semana, estou compartilhando o tempo todo, que existem 3 tipos de pessoas infelizes, né? A que não sabe e não pergunta, a que sabe e não ensina, e a que ensina e não pratica. Então, portanto, nós precisamos dar um passo, porque a prisão da ignorância, da falta de consciência, ela está com a tranca do lado de dentro. Quem vai desfazer, quem vai abrir esta porta somos nós mesmos. Então, nós temos que começar onde os nossos braços alcançam. Então, esse é o convite para nós estudarmos a partir de agora a política das sombras de uma maneira mais profunda. Vamos começar com o Manual para Radicais, a Cartilha para Radicais, do Saul Alinsky, para entender todo esse processo da tomada de poder que nós estamos assistindo em nível global, né? Então sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença, desculpe qualquer coisa e vamos tocar em frente porque 2023 promete. Temos muito trabalho a fazer, estou muito entusiasmado, acho que onde houver a oportunidade de trabalhar, nós vamos fazer, nós vamos agir e vamos continuar a carregar a bandeira do Cristo com muito orgulho e vamos em frente, tá bom? Feliz ano para vocês, obrigado pela participação. Abraço.